sempre um motivo de grande alegria, né, estar na casa do Senhor, poder louvar e engrandecer o nome do Senhor em família, né, na nossa comunidade de fé. Eu costumo dizer que não há melhor lugar do que a nossa casa, né? E enquanto comunidade de fé, a nossa casa é a comunidade evangélica Cura. E por mais que às vezes a gente viaje, conheça outras igrejas, eu não sei viajar e não conhecer igrejas, irmãos. Eu sou daquela época antiga, aonde eu vou, pelo menos um dia eu tenho que visitar uma igreja, né? Conhecer um povo novo. E é muito bom, né, conhecer um povo novo, mas nada melhor do que voltar para casa, né? Nada melhor do que estar em casa. Tanto na nossa casa mesmo, casa, né, onde a gente vive, né, todos os dias, quanto na nossa casa espiritual. E é um privilégio para mim estar aqui anunciando a palavra do Senhor junto com os irmãos. Vamos meditar um pouquinho. Eu sou muito professora, né? Tá enraigado na gente que já tem na vida secular a questão de ser professor, então eu acho que quando venho ministrar, eu estou sempre sendo professora. Não consigo não ser, mas eu peço aos irmãos que estejam intercedendo por mim. E eu vou estar fazendo uma oração, porque eu estou com o espírito um pouco inquieto, né? Tem dia que a gente está um pouco inquieto, então eu vou estar orando mais uma vez com os irmãos. Eu sei que a pastora já orou, que eu já estou abençoada, mas é mais para aquietar um pouquinho mais a minha alma. Então vamos orar comigo, irmãos. Senhor, neste momento, ó Deus, nós entregamos, Senhor, esta palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado em meu coração, Senhor, nas tuas mãos. Paizinho, o Senhor conhece o meu ser, o Senhor conhece o meu espírito, e eu peço ao Senhor nesta hora, ó Deus, que não venha me deixar sem empecilho, Senhor, para o teu fluir nesta noite. Mas que, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, que o Senhor possa transbordar através de mim, Pai. Em nome de Jesus, eu te clamo nesta hora. Amém. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, né? É um privilégio, né, para cada um que ainda que tem seus pais, né, estar com eles nesse dia. E mesmo aqueles que não podem estar por causa de questões geográficas, de repente, ou de trabalho, né, marcar um momento para que se esteja ou falando por mensagem ou por vídeo, né, para poder estar celebrando o Dia dos Pais. E eu fui fazer uma pesquisa, irmãos, em relação a esse dia, né, como que ele surgiu, e eu fui percebendo nessa pesquisa que o Dia dos Pais, ele de fato é comemorado internacionalmente, né? Só que não no mesmo dia, né? O Dia dos Pais, ele é comemorado aqui no Brasil em agosto. A primeira vez que foi comemorado o Dia dos Pais no Brasil foi comemorado no dia 16 de agosto, né? Sendo que depois ficou estabelecido que seria, né, comemorado sempre na segunda semana, no segundo domingo de agosto. E por que ele foi comemorado a primeira vez no dia 16 de agosto? Porque, de acordo com a tradição cultural católica, né, é o dia de São Joaquim. E São Joaquim é o pai de Maria, Maria que foi mãe de Jesus. Então, como muito da nossa cultura, né, ela ainda é católica, algumas tradições é comemorada pelo dia dos santos que eles comemoram, né, na sua cultura. E aí, irmãos, para além disso, no Brasil, segunda semana de agosto, ficou firmado. Quem criou esse dia, né, dos pais aqui no Brasil foi o publicitário que era diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, Silvio Bering, eu acho o nome, Fernanda que fala inglês e Júlia aí que sabe falar direito, eu não sei, Pastorinha está aprendendo, um dia eu vou aprender, mas foi o Silvio, que era diretor publicitário do jornal Globo, tá? E da Rádio Globo, aqui no Brasil, e ele criou estritamente por questões econômicas,
né? Ele queria, naquele tempo, ter como anunciar produtos no seu jornal, no seu rádio, e criando o Dia dos Pais, né, ele teria esse dia para anunciar na sua publicidade ali os produtos que ele queria que fossem vendidos, né? Então, ele ia ganhar o quê? Visualizações, né? Como fosse no nosso dia hoje, lá no nosso Insta, né? E nos Estados Unidos, né, quem criou o Dia dos Pais foi a americana Sonora. Ela criou esse dia porque ela estava numa palestra de Dia das Mães, mas ela não tinha mãe. Então, ela tinha um pai que criou todos os filhos sozinho, só que esse pai era veterano de guerra. E ela decidiu, poxa, estão aqui homenageando mães, mas eu também quero homenagear meu pai. Então, ela pensou nesse dia e conseguiu, depois de anos, não foi uma coisa assim rápida para se resolver, mas depois de anos ela conseguiu que esse dia, de fato, se tornasse um dia nacional no país dele, nos Estados Unidos da América, para se comemorar o Dia dos Pais, em homenagem a seu pai, que era um veterano de guerra e criou 6 filhos sozinhos. E em outros lugares, né, como, por exemplo, no Ocidente, a maioria dos países vão comemorar esse dia mais lá para o início do ano, geralmente em abril. Se eu não estou enganada, em abril. Né? E o que acontece? Né? Não importa o dia, importa que ele é comemorado. Né? No tempo antigo, na tradição antiga, acredita-se, por exemplo, que lá na Babilônia, né, houve-se também uma primeira comemoração do Dia dos Pais. E quem é que deu esse start aí? Falei certo, viu? No primeiro Dia dos Pais lá na Babilônia, né, foi o filho de Nabucodonosor, né? Eumezu, o nome dele, esquisito, né? O nome dele era Eumezu. Ele fez na argila o primeiro cartão de Dia dos Pais. E assim na Babilônia foi comemorado a partir desse dia, né? Todos os anos ia comemorando no mesmo dia que ele criou na argila o primeiro cartão de Dia dos Pais. Todos os Dias dos Pais foram comemorados a partir de então. Então, a gente percebe que não é algo da agora. Na Babilônia, 4.000 anos atrás, né, essas comemorações vêm acontecendo. Antes de Cristo, exatamente, na Babilônia. Né? O Dia dos Pais. Então, independente da cultura e da data exata que acontece, existe um dia em que todas as famílias separam para comemorar esse dia. Né? E aqueles que, por algum motivo, né, os pais não estão mais aqui, vão comemorar nas lembranças. Né? É muito importante a gente entender e levar isso para a nossa vida. Né? Eu tenho conversado muito com uma amiga minha que perdeu a mãe tem 3 anos, e ela tem muita dificuldade de aceitar essa perda da mãe. Né? E como a gente faz quando a saudade bate? A gente lembra. Né? E o Espírito Santo, ele vai trazendo para a gente o consolo. Então, nada melhor do que lembrar do quê? Dos momentos bons. Então, quem não tem o pai presente ou a mãe, nesses dias em específicos, a gente se agarra aos momentos bons, porque são eles que vão trazendo para a gente a cura. Né? A cura, ela vai vir. E os momentos bons, eles vão ficar. A saudade, ela vai diminuir? Não. Mas o Espírito Santo, ele traz consolo. Né? E aí, a partir de então, eu queria meditar um pouquinho, né, pensando nesse dia em que todos nós estamos voltados, todas as famílias do nosso Brasil, né, está voltada a comemorar o Dia dos Pais. A gente queria meditar um pouquinho junto sobre o nosso Pai, que não nos deixa de nos ver em nenhum momento. O Pai que não nos deixa só, que é o nosso Pai Celestial, que está conosco em todos os momentos e que não mediu esforços, né, para que nós fôssemos salvos através do seu Filho Jesus. E quando a gente fala que ele não mediu esforços, irmãos, é que não mediu mesmo. Ele entregou o seu Filho para que através dele nós tivéssemos direito
a vida eterna com Ele. Então, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, tem um louvor que fala, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Maior, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Conhecem? Pô, geração antiga, né? Pô, falei da minha idade aqui agora, hein? Mas esse louvor, 46, muito louvor. Mas esse louvor, irmãos, ele de fato é tremendo. Estudem, busquem, porque ele é muito bonito. Tem louvores antigos que são muito profundos, e esse é profundo demais, né? E eu não ensaiei, irmãos, eu lembrei agora. Não ensaiei lembrar ele aqui, não. Lembrei agora porque, de fato, né, tudo que Jesus conquistou na cruz, ele fez para quê? Para nos dar vida eterna. O que ele sofreu na cruz foi para nos dar vida eterna. Então, nós vamos meditar um pouquinho hoje nesse Pai, né, que deu seu Filho por nós e nos fez ter vida eterna com Ele a partir do sacrifício de Cristo no Calvário. E para isso, né, nós vamos meditar num texto, eu vou começar ele de trás para frente. Nós vamos em Romanos 8, tá? Vamos meditar um pouquinho em Romanos 8. Vou começar com os últimos versículos. Versículo 38 e 39. Eu vou ler, a minha versão é NVI, mas eu vou ler na NTLH, que eu anotei aqui, tá, irmãos? Se você tiver aí, Ana, a versão Maria que está lá, Ana está aqui, a versão NTLH, mas se não tiver também não tem problema. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem comigo. Amém? Podemos? Eu estava esperando aparecer lá. Não tem problema não. Vamos lá. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Falar do amor de Deus, irmãos, é falar de um amor que é sem limites, né? Porque o amor de Deus por nós não tem limites. Já falei uma vez e falo novamente, eu acho que qualquer mãe falaria, pastorinha, falaria isso. Eu não teria coragem de entregar meu filho, de entregar minha filha. Mas Deus, Ele teve um amor tamanho por nós, que Ele entregou o seu Filho para nos salvar. A gente não pode ser hipócrita aqui em cima e dizer que teria essa coragem, né? Eu não teria. A gente vê aí fora muitos morrendo em prol de Cristo, né? E eu acredito que muitas mães e muitos pais, assim como muitos filhos, devem ver, né, seus entes queridos morrendo em prol do Evangelho, né? E eu louvo ao Senhor por morar num país em que, graças a Deus, a gente consegue falar de Jesus sem correr risco. Será que um dia vamos viver um tempo em que correremos risco? Provavelmente. A Bíblia fala, né, que lá na frente as coisas vão se estreitar. Mas enquanto não se estreita, irmãos, adore ao Senhor de peito aberto e com muita alegria, porque você pode adorar sem se preocupar em morrer, né?
Muitos não podem. Muitos adoram escondidos, porque sabem que se veem eles adorando, eles vão morrer. Muitos que moram em países islâmicos, né, quando vão adorar, precisam ser em locais no subsolo, né, escondidos mesmos, e sem muito barulho. Eu acredito que não tenha bateria, não tenha violão. É voz, irmãos. É voz. E baixinho. Né? Aqui a gente bate a bateria, a gente pega o violão. Eu vi um vídeo que ontem no shopping, no Boulevard, um grupo de jovens adentrou o Boulevard cantando, primeiro na porta, depois dentro do shopping. Assim, a gente pode dizer que a gente de fato vive num país maravilhoso, né? Onde existe liberdade. E que essa liberdade, em nome de Jesus, não nos seja tirada, né? Por enquanto. Porque a gente sabe, irmãos, é bíblico, lá na frente, muitas coisas vão acontecer que vão diminuir essa nossa liberdade. Né? Mas enquanto ela não nos é tirada, aproveitem. Aproveitem. Louvem ao Senhor como se fosse sempre o quê? A última vez, o último dia, como a pastorinha pregou esses dias. Precisamos louvar ao Senhor sempre, como se fosse o último dia. Porque, de fato, não pela perseguição, mas ninguém sabe. Né? Quando a nossa vez vai chegar, quando o Senhor falar assim, a sua senha, Valesca, espera, tá, Jesus? A sua senha, Valesca, né? Mas um dia ela vai chegar. Né? Eu oro e peço ao Senhor, velha, farta de dias e com saúde. Mas só o Senhor sabe. Hoje, uma colega minha enterrou uma sobrinha de 32 anos. A que sofreu o acidente. Era sobrinha de uma professora lá do CJ. E assim, eu não sei direito o que aconteceu, ninguém teve coragem pela dor no momento de perguntar, mas a verdade é que ela se foi. 32 anos, na flor da idade. Né? Então, louvem, irmãos, como se fosse sempre a última vez. Preguem com suas vidas como se fosse sempre a última vez. Irmãos, e fazer isso é uma coisa assim tão sublime. Eu senti vontade de falar, eu visitei uma igreja quando eu fui a Campinas com o Charles, tem 2 semanas. Irmãos, assim, não era cura não, mas era parecida. É difícil eu achar uma igreja parecida com a cura, em que as pessoas louvam sem se preocupar com quem está do lado. Pelo menos a gente vive isso aqui. Não é qualquer igreja que a gente vive isso, não. Que a gente pode dançar se quiser, que a gente pode pular, correr. Eu vi um irmãozinho que saiu de uma ponta da igreja lá correndo, rodou todas as cadeiras e voltou na frente. Coisa difícil. Porque lá eles também vivem nesse estilo. Louvem como se fosse o último dia. E eu lembrei muito daquela mensagem, pastorinha, foi uma semana depois. Né? E eu entendi que era o Senhor falando assim ao meu coração. Né? Valesca, você precisa ser mais intensa, você precisa viver mais, né, o Evangelho como se fosse sempre o último dia. Sabe por quê, irmãos? Porque assim a gente não perde tempo. Eu entendi o Senhor falando assim para mim, perca menos tempo. Viva o Evangelho como se fosse sempre o último dia. A gente não sabe. E por que eu senti o Senhor falando assim comigo? Porque, irmão, às vezes a gente fica muito preso nas nossas coisas, nas nossas mazelas. Né? E todos aqui sabem que vivi certas situações do ano passado para cá que eu não queria viver. E às vezes a gente fica preso nas nossas mazelas. Né? E aí o Senhor tem que te dar uma sacudida para fazer você entender que não é para você ficar parado, não. Eu entendi por um tempo que era para eu ficar parada. A pastorinha me pedia as coisas, eu falei, pastorinha, ainda não. Né? Mas aí eu entendi que o Senhor falou, Valesca, chega. Não é assim que você vai resolver seus problemas. E aí eu disse, eis-me aqui. Foi a resposta que eu tenho dado para o Senhor nesses tempos. Né? Mas voltando ao nosso texto, né, quando a gente diz aqui, quando o apóstolo Paulo, ele disse, né, essas palavras no final do capítulo 8,
ele retrata a certeza que tinha em seu coração de que nada poderia separá-lo do Senhor. Vivemos dias nesta terra que precisamos dessa convicção aflorada nas nossas veias, né? Essa convicção de que nada pode nos separar do Senhor, como ele disse, ó, tenho certeza. Versículo 37, né? 38. Pois estou convencido, na NVI, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tinha essa convicção. E ter essa convicção nos tempos de Paulo, irmãos, não era fácil não, tá? Porque Paulo vivia o tempo inteiro à beira da morte. Todos os discípulos daquele tempo, né, viviam o tempo inteiro pensando, hoje eu estou vivo, amanhã eu posso não estar, hoje eu estou solto, amanhã eu posso estar preso, né? Ele vivia o tempo inteiro dessa forma, né? Então, ele ter essa convicção de que nada o separaria do amor de Deus, era uma coisa assim, muito intensa na vida dele. Por que ele tinha essa convicção? Principalmente o apóstolo Paulo, irmãos. Ele era doutor da lei, né? Ele sabia tudo aquilo que ia contra o evangelho, mas também ele foi transformado para saber tudo aquilo que ia ao encontro do evangelho, né? Ele trabalhou contra por muito tempo, mas o Espírito Santo, que é tremendo, né, veio sobre ele e fez ele entender que o Senhor não queria ele trabalhando contra, mas o Senhor usou toda a sabedoria dele para ele pregar para aqueles que, de repente, nenhum dos discípulos de Jesus tinha capacidade de pregar. Então, a gente vê que essa certeza dele vinha não do conhecimento humano que ele tinha, mas do Espírito Santo que trouxe para ele modificação, que fez as escamas caírem dos olhos dele. Então, se Deus, né, eu acho que ele pensava assim, se Deus pôde me transformar, que era doutor da lei, por que ele não pode transformar todos os outros? Então, ele tinha essa experiência de transformação e por isso ele sabia que nada poderia separá-lo do amor de Deus. E nesses tempos, irmãos, a gente precisa, enquanto filhos de Deus, nessa terra, termos essa convicção em nossas veias, em nossa alma, em nosso ser. E o que fazer para manter convictos, para nos manter convictos de que nada pode nos separar do amor de Deus, né? O que a gente pode trazer à nossa memória? Quais são, né, as formas que nós temos de entender de que, de fato, nada pode nos separar do amor de Deus? Quais são as atitudes que devemos buscar ter? E aí eu quero meditar em três atitudes, né, que a gente pode buscar ter e saber sempre ter convicção de que através dessas atitudes, trabalhando esses pensamentos, né, a gente pode estar mais convicto de que nada pode nos separar do amor de Deus. E a primeira delas, a primeira atitude, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, a gente precisa viver sendo guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. Tá? Viva guiado pelo Espírito de Deus. O que é viver sendo guiado pelo Espírito de Deus? É viver o tempo inteiro como as irmãs do coque, igual o Benê lá, ó, que eu, irmãos, amo, tá? Amo as irmãs do coque, tá? Mas é só isso? Não, não é só isso. É importante, muito importante.
Vivi minha adolescência inteira no meio das irmãs do coque, né? E louvo a Deus pela vida delas, porque eu costumo dizer que se estamos aqui hoje é porque alguém intercedeu por nós, né? Se nós estamos aqui, cada um de nós estamos aqui hoje, é porque existia alguém intercedendo por nós. E essas irmãs são amavelmente chamadas de irmã do coque, porque antigamente elas tinham, né, essa característica, né, de irmãs do coque, porque elas usavam um coquinho, a saia assembleana, né, pastorinha, a blusa 3/4. Não é aqui não, irmãos, ó. 3/4, tá? Eu fui essa adolescente. A senhora foi, pastorinha? Fui essa adolescente. E agradeço a Deus por ter vivido esse tempo. Porque viver um tempo em que a gente se entrega, né, na oração enquanto adolescência é muito bom. Tá? É muito bom, aprendi muito. Aprendi muito. E aí, irmãos, viva sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 14 e 15. Que diz assim, ó. A gente vai viajar mesmo aqui nesse capítulo, tá? Como eu falei, comecei ele de trás para frente. Agora a gente vai em Romanos 8, 14 e 15, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É interessante notar que a Bíblia ela é tão clara, né? Quando ela fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se a gente se permite ser guiado pelo Espírito de Deus, nós nos enquadramos em sermos filhos de Deus. E aí, eu penso um pouquinho na função de um pai e de uma mãe, né? Vou falar de pai porque hoje é dia dos pais. Qual é a função de um pai na vida de um filho? Guiar, né? Um pai orienta. Primeiro, quando é criança, ele cuida, ele ensina, né? Enquanto é criança, ele está ensinando os primeiros passos junto com a mãe ali. Aí depois, né, eles vai mudando nessa questão de cuidar, segurar na mão, ele já vai soltando a mão, a criança vai andando sozinho. Aí você vai levando nos locais, mas não fica o tempo inteiro do seu lado mais. Você deixa na escola e você pega. Aí vai crescendo, ele já passa aí sozinho, você vai o quê? Orientando, né? Você vai soltando o filho para ele caminhar com as próprias pernas. Assim é o Senhor conosco, né? O Senhor também, quando a gente aceita Jesus e é selado com esse Espírito Santo, né? Primeiro ele vai nos tomando pela mão e vai nos ensinando a caminhar. Só que o Senhor também, ele vai soltando a nossa mão, porque a gente precisa aprender a caminhar sozinho, mas sem o Espírito? Não. Com o Espírito. Mas precisamos aprender a caminhar na presença do Senhor, sem ser o tempo inteiro sendo levados daqui para ali. Precisamos ter autonomia no Senhor e caminharmos na dependência do Espírito Santo. Isso é crescer na fé. Muitos acham, né? Infelizmente a gente, nos tempos antigos, tinham alguns que achavam que a pessoa o tempo inteiro tinha que estar sendo carregada pela mão. E aí, ó, isso aqui não era ensinado a você estudar em casa, a palavra. Você só ouvia na igreja, porque só os ministros podiam falar e ensinar, e você tinha que ouvir e absorver de acordo com o que a pessoa entendia. Mas louvado seja o Senhor, que os tempos, né, foram sendo transformados e a gente consegue hoje a Bíblia, né, qualquer um que tem o Espírito Santo de Deus pode interpretá-la através do direcionamento do Senhor. E graças a Deus por isso, né, que hoje a gente não é aquele famoso cristão bitolado, né, que não entendia,
né, que não lia, a gente valoriza o estudo da palavra. E isso é muito importante, sabe por quê, irmãos? Porque isso nos impede de ser levado por ventos de doutrina, como diz a própria palavra, né? E aí, é muito importante a gente entender que viver sendo guiado pelo Espírito é, de fato, entender que o Senhor está conosco o tempo inteiro, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E através dessa habitação que ele faz em nós morada, ele quer nos guiar, sim, nos guiar para caminhos sempre mais profundos. Profundos na graça e no conhecimento do Senhor, né? E servir a um Deus que quer sempre se relacionar conosco, irmãos, é um privilégio. Servir a um Deus que faz questão de se relacionar conosco. Eu vou dizer até melhorar, ele não quer só, ele faz questão de sempre se relacionar conosco. E aí, mais profundo ainda, é quando Jesus, lá em João 14, estava com os discípulos conversando e falou assim, que em breve ele não estaria mais ali com eles, né? João 14, eu acho que 16, 17, por aí. Ele falou que em breve não estaria mais ali, mas quando ele fosse, ele ia pedir ao Pai para enviar o quê? Um consolador ou conselheiro, de acordo com as versões, que é o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar. Jesus sabia da importância de ter alguém aqui conosco. Enquanto ele estava aqui com os discípulos, ele guiou os discípulos. Mas ele sabia que para os discípulos continuarem, eles precisavam ser revestidos de um poder depois que ele partisse, porque ele sabia que a dor seria grande, né? Ver o mestre amado ele se entregando na cruz por nós não foi algo fácil para quem presenciou. Então ele disse que deixaria ali o Espírito Santo, pediria ao Pai para que o Espírito Santo viesse para poder consolar, aconselhar todos aqueles que daí para frente aceitassem o seu sacrifício na cruz do Calvário. E é maravilhoso entender e perceber o quanto o Pai Celestial se preocupou conosco, né? O quanto o Senhor teve essa preocupação conosco, porque Ele poderia, irmãos, Ele era Deus, Ele poderia falar assim, eu vou, agora vocês fiquem, se virem. Não, eu vou e um outro Consolador virá. O Consolador, outro não, o Consolador virá, né, para estar com vocês todos os dias. Não é fácil viver em Deus. Jesus sabia disso e por isso ele mandou, né, ele pediu ao Pai para que o Espírito Santo habitasse em nós. E nós precisamos deixar que esse Espírito nos guie. Precisamos deixar que este Espírito nos auxilie a mortificar o nosso eu, né? Mortificar nossa carne, para que as coisas que desagradem ao Senhor possa, né, morrer em nós e tudo aquilo que agrade ao Senhor possa sobressair em nós. Porque a única coisa, irmãos, que pode nos separar do Senhor é o nosso pecado. Então a gente precisa, todos os dias, pedir a esse Espírito para que ele mortifique a nossa carne e a partir daí, né, a gente possa viver coisas maravilhosas no Senhor, agradando a Ele, com todo o nosso ser. E a segunda coisa, né, a segunda atitude que a gente precisa ter e entender para que nada nos separe, né, do amor de Deus, é acreditar incondicionalmente que as nossas fraquezas
não nos separam do Senhor, mas que elas são motivos de intercessão. Acredite incondicionalmente que nossas fraquezas, né, cada um de nós tem uma, irmãos, elas não vão nos separar do Senhor, mas que todas elas, todas as fraquezas que quaisquer um de nós tivermos aqui, é um motivo para estar aonde? No joelho, na intercessão. E, irmãos, vou falar assim para os irmãos, assim, a gente precisa sempre estar rasgando o nosso coração, né? Tenho muitas fraquezas. Muitas fraquezas. Infelizmente, nós não podemos dizer que não temos. Eu queria dizer que não tem. Porque, às vezes, as pessoas pensam que por nós aceitarmos o desafio de estarmos aqui transmitindo a palavra, né? Estarmos aqui meditando com vocês juntos na palavra do Senhor, a gente, de repente, é um bocadinho mais forte. Somos não, irmãos. Somos fracos. Mas a gente louva ao Senhor porque a própria palavra vai dizer que o poder de Deus, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? E quando o Senhor, né, me direcionou a essa segunda atitude, que é, né, acreditar incondicionalmente que as nossas fraquezas não vão nos separar do Senhor, mas elas são motivos de intercessão, eu lembrei muito, irmãos, da minha dificuldade de confiar. Às vezes a gente pensa que por estar sempre em oração, né, a gente sempre tem, que a minha vida, eu costumo dizer que eu sou rata de oração, né? A gente adora uma reunião de oração. E por isso, às vezes, as pessoas acham que a gente acredita muito e que confia muito. Mas já vivi situações na minha vida que confiar foi muito difícil. Confiar que Deus ia fazer, confiar que ia acontecer, confiar que eu ia conseguir sair daquela situação. Já vivi situações na minha adolescência, principalmente, em que o diabo fez de tudo para mim surtar dentro de casa, para me fazer assim, ficar doida. Doida mesmo. Eu sentia que tinha demônio em tudo quanto é lugar. Mas eu falava para o Senhor, eu não quero ver. E graças a Deus o Senhor nunca me permitiu ver. Mas eu sabia que ele estava lá. Porque vim de uma família que não era totalmente cristã, né? Minha mãe, meus avós eram praticantes da Umbanda, minha mãe praticante de cartomancia, né? E aí, meu pai morava com uma pessoa que também era da Umbanda, quando ele se separou da minha mãe, e essas coisas todas vieram sobre a minha casa. E o diabo fez o que ele tentou fazer para me desestruturar, a ponto de eu ver sangue do nada caindo no chão da minha casa. Uma blusa sumindo do nada. E vocês pensam que é fácil confiar? Assim? Você vendo coisas misteriosas acontecendo e você conta e ninguém acredita? Não é, irmãos? Então eu lembrei muito, quando escrevi isso aqui, né? Minhas fraquezas, né, não me separam do Senhor, mas elas são motivos de intercessão, porque de fato, irmãos, eu orava. Eu orava e pedia ao Senhor força para viver mais um dia. Eu orava e pedia ao Senhor força para não ver nada, mas para Ele me fazer coluna naquele lugar, porque era eu. Né? Então eu tinha a convicção, que apesar das minhas fraquezas, o Senhor estava ali comigo. Ele não me abandonava, apesar das minhas fraquezas. E a partir do momento em que a gente entende que o Espírito de Deus habita em nós, entendemos também que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26, vamos lá. 8:26 vai dizer que o quê? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que fala aqui, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não com a nossa vontade, irmãos, mas de acordo com a vontade de Deus. A gente não sabe o que pedir, né? Mas Ele sabe. A gente não sabe como orar, mas o Espírito sabe. Eu não sei o que fazer, mas o Espírito sabe. Quando eu não tenho palavras, o Espírito intercede. Todos nós aqui, eu acredito que em algum momento da vida já passou situações em que só se jogou no chão. Ou de joelhos, ou deitado. Charles atualmente não pode ajoelhar muito. Aí eu pego ele orando, ele está deitado. Entendeu? Charles, eu estou orando. Deitado, no chão. Às vezes ele vai para o corredor, estou na porta do quarto de Júlia, orando. Na porta do quarto de Peça. Peça não está lá não, mas é como se estivesse, né? Orando. Deitado. Às vezes está em silêncio, sem palavras, o Espírito está intercedendo. Tem momentos de dor, irmãos, que a gente não consegue falar não. Há momentos, tem um hino que fala, né? Com gemidos, com palavras. Cadê o resto? Não podem explicar. Eles levam a Deus a minha intercessão. Quando dobro os joelhos, em meio a tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Essas vocês conhecem. Não dá para viver sem sentir tua presença em meu ser. Desafiei, né? Somos eternos dependentes, seres humanos tão carentes. Estamos de volta aqui e queremos o poder do Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja Deus, né, que faz-nos dependentes dEle e que não nos deixa em nenhum momento sem entender que é pela oração, que é pela intercessão. E muitas das vezes, quando a gente perceber e quando a gente sentir que não vai conseguir orar, precisamos crer nisso, tá? Crer que, apesar das nossas fraquezas, o Espírito Santo ele está ali intercedendo por nós. Independente das circunstâncias, o Espírito Santo ele está intercedendo por nós. Quando nos faltar palavras, lembre, o Espírito Santo está intercedendo por cada um de nós. E vão faltar palavras. Vão faltar. Em nenhum momento foi dito que seria fácil, mas foi dito que Ele não nos deixaria. Não seria fácil, mas Ele não nos deixaria. Então creio que o Espírito Santo, Ele está intercedendo por cada um de nós aqui, em meio às nossas limitações. E aí, irmãos, que o Senhor visite cada uma das limitações de nós aqui. Eu tenho as minhas muitas limitações, assim como cada um de nós aqui temos. E que o Espírito Santo do Senhor possa nos visitar e que a gente possa permitir, porque não basta, irmãos, o Espírito Santo nos visitar. Nós precisamos nos permitir ser acessados por Ele. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele não entra pelas janelas. O Espírito Santo de Deus, Ele não vai entrar nas nossas vidas sem a nossa permissão. Quem entra pela janela não é o Senhor, tá? É o inimigo de nossas almas, que puxa, que pega o quê? Qualquer brecha que a gente der para ele entrar e fazer uma laúza e tentar destruir a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, eis que estou à porta e bato. Se a gente abrir a porta, ele entra e faz morada. Quando fala que ele ceia conosco, é que ele faz morada aqui.
não sai mais. Só que eu preciso permitir que ele me acesse. Eu preciso permitir que ele trabalhe nas minhas dores. Que ele trabalhe nas minhas fraquezas. Ou seja, eu preciso me mostrar vulnerável. Irmãos, e ser vulnerável ao Senhor é muito melhor do que ser vulnerável a qualquer outra pessoa. Eu quero estar vulnerável na mão do Senhor. Sempre. Sempre. E não é que eu não quero estar vulnerável nas mãos das pessoas. Porque a gente também pode estar, não tem problema. Dependendo, né, se eu conheço a pessoa, se a pessoa é íntima, posso me mostrar vulnerável. Não para quem eu não conheço. Mas estejam vulneráveis na mão daquele que te conhece e que te chama pelo nome. Que te conhece antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Isso é importante. Então, que o Senhor nos permita, né, viver esse tempo de estar vulnerável na mão dele. Para que, de fato, nós possamos ser curados das nossas mazelas. Ou fortalecidos. Porque todos nós vamos ser curados de determinadas coisas, eu queria. Mas eu ainda tenho confrontos com a minha questão de confiança. Não porque eu não acredito em Deus. Acredito. E acredito que Ele pode todas as coisas. Mas não tem aquele momento que você está lá nas suas dificuldades, que você sente que o negócio não vai andar. Aí o Senhor vai trabalhar o quê? Na confiança. Né? Cada um tem as suas dificuldades. E vamos sobrevivendo nessa terra, irmãos. Para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor não permita, né, que nenhum racha aconteça na nossa relação com Ele. Porque muitas das vezes, na relação com nossos pais terrenos, em algum momento, pode acontecer, né? Aquela conversa entroncada, aquela palavra que não foi entendida, acontece. E aí depois você precisa sentar, conversar, né? Mas que o Senhor nos livre disso, de qualquer racha no nosso relacionamento com Ele. Mas que o Espírito Santo nos direcione, tá, a vivermos a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. E a terceira característica que eu quero trazer aqui, a terceira atitude que nós devemos ter para entendermos, né, de que nada pode nos separar desse amor do nosso Pai Celestial, é manter a nossa fé naquele que pode todas as coisas e que nos justifica. Então, precisamos, em todo tempo, manter a nossa fé naquele que pode todas as coisas e nos justifica. No tempo em que Paulo escreveu esses versículos, que é Romanos 8, 31, 37, eu vou ler agora, mas antes eu vou falar um pouquinho dele. Quando Paulo escreveu esses versículos, né, muitos, por falarem de Jesus, eram presos, condenados à morte de formas mais cruéis possíveis. Por isso era importante lembrar que Deus estava com eles e nada que lhes viesse era maior do que o seu amor. Amor tamanho que deu seu Filho Jesus para salvar as nossas vidas, né, do pecado da humanidade. Morrer por Cristo não era algo que acontecia de vez em quando, mas de vez em sempre, naquele tempo, né? E muitos perdiam a vida como Estevão perdeu, foi apedrejado, mas apesar, né, de perder a vida, eles tinham convicção para onde eles estavam indo. Eles tinham essa convicção. E aí, eu quero ler Romanos 8, do 31 ao 37, que diz assim, ó: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Aqui, irmãos, a gente entende, né, que manter a fé naquele que pode todas as coisas e intercede por nós é irrefutável. Precisamos manter a fé naquele que intercede por nós e naquele que não perde batalha. Tá? Esses versículos, como eu já falei, Paulo não falou quando ele não estava no momento de dor. Paulo vivia intensamente o perigo da morte. E assim todos os discípulos e seguidores de Jesus daquele tempo. Acordavam e não sabiam se iam sobreviver, se iam dormir. Era uma sociedade que perseguia os cristãos. Então a gente entende, né, que viver acreditando naquele que pode todas as coisas e que nos justifica, independente do que aconteça, é o Senhor quem vai nos justificar, é viver a graça. Viver a graça do Senhor, ou seja, o favor imerecido. Não somos merecedores, mas Ele se deu. Ele subiu, está à destra do Pai, intercedendo por nós, ou seja, é o nosso advogado. Tem um que diz, né, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador, e por aí vai. Ele é quem nos justifica. Então, hoje, a forma que o inimigo ele tem, muitas das vezes, né, de nos atingir, é tirando nossa paz. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, a forma como ele vai agir é tirando a nossa paz aonde? Naquilo que é importante que eu tenha paz, que Renata tenha paz, que a pastorinha, que todos nós aqui tenhamos paz. Né? No meu caso, por exemplo, ele vai mexer com a minha família. Eu acho que na maioria das mães aqui vão mexer com os filhos. Nos filhos, muitas das vezes, vão fazer o quê? A vida, o trabalho, corre-corre, né? Os jovens, no caso. E por aí vai. Mas isso tudo vai fazer com que, quando ele tira a nossa paz, ele desestrutura nossas emoções. Então, é muito comum nós vermos hoje situações do nosso dia a dia em que nossas emoções estão desestruturadas. E isso não é privilégio de um ou dois, não, irmãos. Vivemos em um tempo em que nossas emoções estão sendo assolabadas, nem sei como é que eu vou dizer, mas estão sendo, de fato, né, atingidas. A palavra mais simples. Açoitadas. Exatamente. Chora ao peito, grita alto. Procurando a paz. É um hino. Não sabiam. Vocês conhecem, né, irmãs? Pelo amor de Deus. Shirley Cavalhais. Estamos vivendo esse tempo. É um hino antigo, mas muito presente. Né? Nós somos, de fato, açoitados pelos vendavais e vivemos procurando a paz. Por quê? O inimigo, ele tenta o tempo inteiro mexer com as nossas emoções. Mas, se andarmos sendo guiados pelo Espírito de Deus, não existe situação para a qual não há saída.
Pois a Bíblia mesma vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Então não existe situação na qual não há saída, né? Pode levantar o que for, irmãos, né? Deus vai nos dar o escape no tempo dele. O problema é que o tempo dele às vezes não é o nosso. E aí nós temos que pedir a Deus para nos dar sabedoria para viver o tempo dele em nossas vidas, né? Porque se eu pedir paciência, vai vir tribulação. Então peça sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria, tá, irmãos, para vivermos o tempo dele. E eu fico muito assim, maravilhada com o Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor, Ele tem feito o seu povo sobreviver na face dessa terra. O tempo inteiro, a gente vê o desânimo chegar, né? A gente vê a dor bater, a gente vê a tristeza nos inundar, a gente vê o momento difícil em que a gente acha que não vamos aguentar chegar e nos levar até pertinho do fundo do poço. Mas quando a gente pensa que está no fundo do poço, a gente lembra de clamar. E quando a gente clama, a gente tem o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas dificuldades. E assim nós vamos vivendo dia após dia, até que Ele venha. Dia após dia, até que Ele venha. Eu pedi a Maria para colocar, você conseguiu, Maria, colocar o louvor? Ela vai colocar um louvor agora, que fala exatamente disso, que em situações da vida, eu preciso lembrar, sim, que nada pode me separar do amor do Senhor. Eu preciso ter essa convicção. Aqui nós meditamos em 3 atitudes, né? A gente viu que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente viu que a gente precisa entender que nossas fraquezas são motivo de intercessão. E a gente viu que a gente precisa manter a nossa fé naquele que pode todas as coisas e que nos justifica. E entendendo isso, eu preciso clamar, irmãos. Clamar até quando? Até a situação se resolver. E aí eu trouxe um hino para a gente meditar junto. O Senhor falou muito ao meu coração com esse hino. Pode soltar, Maria. Que a gente vai clamar até a situação se resolver. Amém? Quem souber cantar...